Meus irmãos em Jesus, que a paz do alto esteja com todos nós, permitindo um encontro de serenidade, de equilíbrio, que venhamos nós contar nessa oportunidade com o auxílio precioso dos amigos espirituais, nos amparando, nos socorrendo e especialmente atendendo, esclarecendo quaisquer entidades necessitadas que venham comparecer igualmente no nosso encontro. A oportunidade de nós falarmos, expormos um tema do nosso amado Grupo Espírita Fraternidade nos incumbe, ele se reveste de muita novidade, a par da alegria, a par do entusiasmo que nos visita. Nessa oportunidade, eu tive a ocasião de conhecer, diríamos assim, a personalidade do nosso irmão já desencarnado, e que ele tem o nome de Hernani Trindade Santana, que foi o médium do espírito áureo e que tem particularidades que nós nem conhecíamos, né? Pois Hernani nasceu no dia 2 de novembro de 1926 e desencarnou em 12 de junho de 2001, com a idade de 75 anos. Foi médium, poeta, serviu por quase 20 anos como consultor e assessor na FEB, especialmente nas administrações do Francisco Thyssen, e que tem muitos livros publicados pela SEBS, pela nossa querida FEBS, Amar e Servir, Canções do Alvorecer, Correio entre Dois Mundos, Notações de um Aprendiz, Universo e Vida. Portanto, são obras e sua personalidade que nós não nos deparamos tão facilmente nos nossos estudos e exposições a respeito, que vem tratar de algum tema ou propriamente dele, propriamente da pessoa dele. Dessa feita, nós recolhemos do seu livro Amar e Servir, que é um livro muito interessante, ele tem um prefácio assinado por Sérgio Thyssen, que filho do Thyssen, presidente, e que o prefácio de março de 1993, que tem uma poesia dedicatória de Amaral Ornelas, espírito Amaral Ornelas, e uma mensagem que traz carta paternal de Emmanuel, psicografada no longínquo abril de 1951. Muito bem, lembrete, portanto, é uma mensagem que vai se debruçar, eu sintetizaria, ao meu ver, o problema corpo-espírito, né? E que podemos até vincular, embora diretamente não diga isso, sobre o carnaval que nós estamos atravessando ou estamos terminando, né? Então, nessa mensagem, ele diz assim, ele se vale de uma mensagem de Jesus, lá de Mateus, capítulo 26, versículo 4,
E o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, que expõe a fragilidade da carne e, ao mesmo tempo, a prontidão do espírito, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E que o corpo é um instrumento sublime e que ele está em ascensão na escala evolutiva, ou seja, ele se presta para o espírito continuar no seu caminho de aperfeiçoamento valendo dele. E que o corpo, como nós sabemos, recentemente saiu reportagens dizendo que o nosso estômago, nosso aparelho digestivo, de maneira geral, se constitui num segundo cérebro e que tem ligações quase diretas com o cérebro, que é especificamente cérebro, né? E temos ainda estudos que agora, no mal de Parkinson, que ligando o nosso rim ao mal propriamente dito do mal de Parkinson. É, e que nós, utilizando o corpo, experimentando, aprendendo, amando, servindo, nas esferas do trabalho, nos círculos de família, na comunidade dos irmãos. Exaltada, assim, a função do corpo, em nós, em tudo aquilo que nos cerca, ele diz que o corpo, ele volta a essas novas descobertas que eu mencionei, que o corpo tem atavios hereditários, necessidades funcionais, exigências que fazem as características do corpo físico, mas com um porém, que a carne não raciocina, não tem sentimentos, não dispõe de vontade. Se bem que poderíamos alongar, prolongar essa afirmação do espírito de Lívia, né? Ou melhor dizendo, espírito que assina a mensagem, é, é uma grande, evidente verdade, né? Que nós temos o corpo nos traz grandiosas limitações. Nós não temos toda a nossa capacidade cerebral, nós não atingimos toda a faixa que normalmente existe para nós ir, porque nós estamos limitados. Né? A tal grau nós conseguimos, a tal percepção nós conseguimos enxergar. Para baixo da percepção não conseguimos chegar, mas tem imagens que estão fora do alcance da nossa visão. Sem falar na física quântica, que seria um assunto muito mais complexo. Mas fica a observação que a carne não raciocina, não tem sentimentos, não dispõe de vontade. E que, nesse aspecto, nós podemos fazer uma rápida visita ao campo da filosofia, quando nós recorremos a René Descartes, o Cartésios, onde toda civilização ocidental se rege praticamente hoje pelo cartesianismo, né? E que, segundo nós lemos, a civilização ocidental, a civilização ocidental tomou como elemento maior, o primado,
me dá razão. E que o corpo é uma espécie de uma subjetividade gestual, né, afetiva. É um modelo, esse de Descartes, centrado na razão, distinto do corpo e até de si mesmo. E que esse sujeito, né, a razão, passou a ser o ponto de partida para toda a construção da identidade moderna. E que o corpo é ruído, obstáculo à clareza do pensamento para a máquina a ser controlada. Mas vejam bem que, no campo da filosofia, há um filósofo francês, nascido em 1908, desencarnado em 1961, em que ele que já diz, ele vai defender, ao contrário da posição de René Descartes, que a identidade é construída através da experiência corporal e da interação com o ambiente. E ele vai além, gestos de hesitação, submissão ou fechamento diante da violência ou do julgamento são parte dessa formação identitária. A identidade é descrita como postura e atmosférica, sugerindo que é algo vivido e sentido no corpo. Como Merleau-Ponty, ele era fenomenologista, ou seja, aquele que procura a essência da consciência, ele parece que filia-se até, de certa maneira, ao existencialismo de Jean-Paul Sartre, que diz que a existência precede a existência. Ou seja, o existir que dá a sua identidade e que daria o elemento do corpo, né? Que o espírito, a alma estariam nessa. Depois que existir o homem, se construiria. Portanto, nós vemos que essa posição dá uma predominância ao corpo, né? E que o sujeito abstrato é uma construção ideológica. Sujeitos realizados ocupam espaços definidos por olhares, códigos e exclusões. E que a subjetividade é formada pelo atrito entre sensação corporal e as imposições culturais. Nós temos aquele dito de Freud também, que somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Evoca uma poderosa imagem da força e resiliência inerentes à condição humana. Em sua essência, esta afirmação reconhece a nossa vulnerabilidade física e emocional, enquanto também destaca a necessidade inerente de força e determinação para eliminar os desafios da vida. Portanto, a colocação que nos mostra, entre os filósofos, o predomínio da razão, vamos dizer, equivalente a espírito, ao cérebro, ou à mente, enquanto tem outros que dizem que o corpo é de onde se origina a subjetividade, a abstração. Mas o Espiritismo, como estamos aí vendo aqui na mensagem lembrete do Espírito
da nossa irmã, que subscreve, que o espírito, a visão do espiritismo, o espírito é senhor do corpo. O espírito não deve ser escravo do corpo. Que ele devemos ter atenção e cuidado com ele, que nos dá um auxílio prestimoso e constante, mas a responsabilidade pelo corpo físico centra-se necessariamente no espírito mortal. Nós observamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 367, no retorno à vida corporal, a matéria, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria, o espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria é apenas um envoltório do espírito, como a roupa é um envoltório do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Portanto, as afirmativas aqui na página que nós lemos. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são limitadas pela densidade da matéria. Portanto, confirma a predominância ou existência do corpo na direção, na preponderância, na união com o corpo, onde o corpo é instrumento da manifestação do espírito. O espírito necessita do corpo para manifestar-se nesse plano, mas o corpo permanece dependente, o corpo permanece subordinado ao espírito imortal. E nós indagaríamos como é que o corpo, às vezes diante das injunções, nas experiências que o espírito realiza sobre a face da Terra, como é que ele pode se exercitar, como é que ele pode realizar definitivamente esse domínio sobre o corpo? Porque o corpo, conforme as diretrizes que a criatura encarnada der aos seus desejos, às suas vontades, aos seus vícios, será quase impossível o espírito imortal, o espírito terá que se subjugar à vontade que vem implacável e irrefreável do corpo. As pessoas que fumam, as pessoas que bebem, as pessoas que contêm em si as mais diferentes hábitos, né? Portanto, nós vamos ver na página de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, a vontade, vamos ter aí a resposta. A vontade é esse elemento que permite ao espírito dominar-se, disciplinar-se para a realização daquilo que lhe cabe no papel que o corpo tem em relação a ele. Ele dominar o corpo e não ser dominado por ele. Emmanuel diz aqui que o corpo, o cérebro, a mente humana, esse espelho vivo da consciência lúcida, tem diferentes departamentos do desejo, da inteligência, da imaginação,
departamento da memória, mas acima de todos eles está o gabinete da vontade, pois assinala ele, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental que vão se refletir no domínio do corpo. E ele realçando a importância da vontade, basta lembrar, ele afirma, que ela é o leme de todos os tipos de força incorporado aos nossos conhecimentos. Olha só a expressão, é o leme que dá direção a todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. E diz, prosseguindo, que a vontade é um impacto determinante. O cérebro é o dínamo, que produz energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Olha só, a vontade é o dínamo que produz energia mental. Você direciona para onde ela deve ir. No entanto, da vontade, temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Olha a vontade, olha aí nós lembrando da liberdade, da livre escolha do que nós podemos fazer. O livre-arbítrio, onde a vontade comparece, como diz Emmanuel, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. E ele vai prosseguir dizendo o seguinte, sem a vontade, o desejo pode comprar o engano aflitivo de séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Né? Imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. A memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E ele vai concluir dizendo o seguinte: em verdade, a vontade não consegue impedir a reflexão mental, quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, da sintonia uns com os outros. Então, ela não pode impedir a reflexão mental. Mas assinala que a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Vemos assim que nós temos na vontade aquilo que necessitamos para sobrepor a influência do corpo ao nosso espírito, à nossa mente. E eu recorro ainda ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que traz o título Bem-aventurados os que são brancos e pacíficos, no item 10, em que nós vamos encontrar uma manifestação de Samuel Hahnemann, o genial criador ou que trouxe à luz a homeopatia, que cura os semelhantes pelos semelhantes, e que Samuel Hahnemann, quando é tratado, encontra, diante da afirmação daquelas criaturas, a minha personalidade é assim, para justificar que é nervoso, né? Que ele é colérico. Eu sou nervoso, eu sou assim.
Mas Samuel Hahnemann, maravilhosamente, com substância, diz assim, ó, o corpo não dá cólera, né? Aquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios, veja aqui, dá um checkmate, são inerentes ao espírito. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao vício. Assim, sendo assim, aonde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque nisso o espírito não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Vejam a ligação com a vontade que nos traz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, e que nos traz o Livro dos Espíritos, quando Samuel Hahnemann confirma que a cólera, isso que nós tentamos justificar, que a nossa personalidade é desse modo, não é verdade. É do espírito que todas originam-se todas as nossas mazelas, originam todos os nossos vícios, e que todas, ele assinala todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Compenetrai-vos, né, portanto, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, e que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Samuel Hahnemann, Paris, 1863. Assim, meus irmãos, quando nós passamos, fizemos um périplo aqui pela mensagem lembrete, do livro Amar e Servir, do Espírito Valoroso, de Hernani Trindade Santana, que tinha como mentor o irmão Áureo, nós chegamos, confirmamos que o espírito, embora sofrendo a influências para o nosso aperfeiçoamento, há um caminho de mão dupla entre o espírito e o corpo, é para o nosso aperfeiçoamento, e que não devemos tributar os nossos erros, os nossos vícios, somente, unicamente, ao corpo. Mas, como Samuel Hahnemann assinala, tanto o vício, a virtude tem origem no corpo humano. Aliás, no espírito imortal. É aqui, é aqui que nós vamos nos deter um pouco para falarmos um pouco sobre o carnaval, né? Sobre o carnaval, que, não discorrendo sobre as páginas profundas da sociologia, da política social, da música, do, dos hábitos, dos costumes, da genialidade das criações e vestimentas, mas vamos enveredar esse tanto no aspecto moral, talvez religioso, do carnaval. O carnaval tem suas origens lá nas Saturnálias de Roma, né, com homenagem a Baco, e o carnaval brasileiro se origina eminentemente do carnaval francês do século XVIII, né, com os bailes, com as serpentinas, com as perucas.
e que realmente teve uma grande transformação, apostando no Brasil, desde uma artefação singela, ingênua, até transformar-se nos grandes espetáculos que nós observamos hoje em dia, de comércio, e que os excessos campeiam por toda parte, tendo o culto do corpo, do orgulho, do egoísmo, centrados no corpo, como uma festa popular. O Espiritismo não a condena, mas mostra todas as consequências resultantes dele. Eu, outro dia, por acaso, estava vendo uma, um site aqui, um compositor que eu muito aprecio e que é laureado, preferido por vasta parcela da população brasileira, que é o, o Caetano Veloso, autor de uma música, de canções inesquecíveis. E aquela música própria até de carnaval, né? Atrás do trio elétrico, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou para rachar, aprendeu que é do outro lado, que é do lado de lá, do lado, que é do lado de lá. Então a letra, nós se fôssemos ver só essa primeira estrofe, que diz que só não vai quem já morreu, né? Mas o texto dele realmente se presta para uma palestra, sabe? Porque é um texto existencialista, reforça a ideia de que o verdadeiro envolvimento está além da existência física, ou aprendeu que do outro lado sugere uma transformação espiritual, o transcendência. Ali o sol é seu, o som é meu, pode indicar um equilíbrio entre poder e identidade no plano etéreo. O final que ele diz assim, eu quero morrer, quero, né? O sol é seu, o som é meu, quero morrer já. Revela uma busca por libertação, união com o desconhecido. É um texto que seguramente pode ser analisado numa palestra. Tem profundos ensinamentos que nós vamos encontrar na doutrina espírita. Mas se nós fosse ficar literalmente na primeira estrofe, ou o desavisado, atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, quem já botou para rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é de lá, do lado de lá, nós vamos defrontar com uma verdade que não é lembrada por muitas pessoas que escrevem, talvez espíritas erroneamente, as celebrações de Momo, nesse aspecto excessivo, exagerado, né? Um endeusamento da carne, veja, carne vale, carne da carne, né? Porque os espíritos nos assinalam que nesses folguedos, que esse som em que aparecem os blocos, né? Existem multidões de espíritos que não têm consciência que desencarnaram, ou tendo consciência que já desencarnaram, permanecem presos pelos laços do mundo material, à Terra ainda, e estão desequilibrados, sem rumo, padecendo de doenças, às vezes, mentais ou até perispirituais, e estão ali no bloco. Portanto, se fosse tomar essa estrofe ao pé da letra, ela não é correta. Porque essa aqui, atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, não é verdade. Existe uma multidão de criaturas e que muitas vezes são elas que sambam, são elas que são as mais alegres, que influenciam aquelas criaturas nos blocos, porque elas sentem necessidade desses, daquele prazer, né? Daquela
pretensa alegria, né? Mas só para ilustrar aqui a nossa fala, né? Agora, me causa muita estranheza, ao mesmo tempo, quando recorro a algo que eu já disse, o que significa paz de consciência. Quando foi indagado ao Chico, né, que eu já falei uma ocasião anterior, Chico, o que é paz de consciência? Aí ele disse o seguinte: ah, não, a pergunta é: o que é felicidade, Chico? Ele falou: felicidade é a paz da consciência. E, e realmente, né, a felicidade é a paz da consciência, porque não tem nada que alguém lhe possa cobrar, nem você mesmo, se a sua consciência está em paz, não tem nada. Mas nós que achávamos que a felicidade se centrava somente na paz da consciência, o Chico arremata, ele vai mais além. É a paz da consciência, mas realizando o bem, realizando a caridade. E por quê? Ele, ele prossegue. Porque eu não posso ser feliz na minha personalidade única, somente nos limites da minha atuação, da minha personalidade, porque existem muitas criaturas sofrendo, que não têm calçado, que não têm alimentos, que não têm vestimentas, que não têm um lar, que não têm um emprego. Eu sou feliz, portanto, quando eu contribuo para a felicidade do meu semelhante que está a caminho comigo na vida, na existência. Partindo dessa colocação de Chico, indagaria de mim mesmo como posso me entregar às folias do momo, esquecendo da dor e do sofrimento que renteiam comigo, que estão talvez naquele bloco ali, que, como diz a música do Orfeu do Carnaval, economizou a vida inteira para sair no Carnaval, né? E o restante do ano ele vai passar grandes dificuldades. Como ser feliz na folia, que nos traz panes e circos dos imperadores romanos, para esconder os seus erros, os seus fracassos administrativos, ofereciam circos para o povo, escondendo as suas más administrações ou os seus erros pavorosos, como ocorreu com Nero. Né? E, se não fosse isso, neste exato momento em que eu falo aos meus companheiros, existem mísseis sendo lançados na Ucrânia ou na Rússia. A faixa de Gaza, embora diga que se fez um acordo de paz, volta e meia eles se agridem, um míssil cai, abrem-se as portas para a entrada de alimentos e fecha, porque ambas as partes se agridem e o povo, as crianças lá sofrem. A faixa de Gaza, a Rússia, e quando temos um mundo em convulsão, com governantes que se satisfazem em destruir o mínimo de equilíbrio, de serenidade entre as nações. Portanto, meus irmãos, a razão tem o texto quando ele começa que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o espírito que assina a mensagem, ele não colocou
que nessa passagem de, de Mateus, no capítulo 26, versículo 4, que foi um momento que Jesus, estando no Getsemane, ele foi orar, porque ele sabia o trânsito, o sofrimento que ele ia atravessar. Ele pediu a 2 discípulos, um foi Tiago ou João, para que orasse, ficasse em oração, para que ele conseguisse forças, energia para enfrentar aquilo. E ele diz ali: orai e vigiai, pois que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós nos reportamos a essa passagem para igualmente dizer: oremos e vigiemos, irmãos, para que o espírito esteja pronto. Porque, segundo assinala o espírito, estar pronto, como bem sabemos, é fidelidade plena aos nossos ideais e compromissos superiores. Fé inquebrantável no Pai eterno e esperança segura em nossos destinos assinalados no infinito. Portanto, meus irmãos, oremos e vigiamos sempre para que as influências exteriores que tentam frustrar, destruir o edifício da nossa construção espiritual, não alcancem seus objetivos. E que nós venhamos a compreender que, acima dos desejos que a carne nos traz, o domínio que muitas vezes o corpo quer nos infligir, acima de tudo está o espírito que caminha a passos largos para a sua emancipação, para a sua libertação de todo jugo e de toda prisão. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Que o Senhor nos ampare e nos permita outras oportunidades iguais. Muita luz.